pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a Angélica e o episódio de hoje marca um novo ciclo no IFRO Campus Porto Velho Calama. Hoje teremos a honra de entrevistar o novo diretor-geral eleito, o Williams de Paula Pereira, que assume a gestão com o propósito de fortalecer conexões, promover uma gestão participativa e transformar desafios em oportunidades. Já aproveita e segue a gente em nossas redes sociais, IFRO-PVH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. Bom, no IFCast de hoje você vai conhecer mais sobre a trajetória do Williams, as experiências dele e os principais eixos do plano de gestão que vão orientar aí os próximos anos do nosso campus. Ensino, pesquisa, extensão, inclusão, infraestrutura, saúde mental e inovação são alguns dos temas em destaque nessa nossa conversa de hoje que você não pode perder. E para quem ainda não conhece muito bem, eu gostaria que o senhor falasse quem é o Williams de Paula Pereira, além do professor e pesquisador. Bom, muito prazer, né, a todos que estão assistindo, né, e me vendo pela primeira vez também, né. Bom, eu sou um cara muito discreto assim, né, nas minhas ações e sempre prezo muito assim pela integração das pessoas, né. Enfim, sou um cara muito de várias amizades, de conversar, um cara muito aberto, né, para a gente estar junto e poder dialogar, né. A minha trajetória dentro da instituição e aí um pouco como profissional sempre foi no intuito de construir pontes, né, e fortalecer as relações entre as pessoas, né. Eu costumo falar assim que eu sou muito um apaziguador, né, de ideias, né. Já estive envolvido em alguns conflitos profissionalmente mesmo dentro da própria instituição e a minha ideia sempre foi prezar pela conversa, pelo diálogo, né. E isso nada mais é do que um reflexo do que é a minha vida pessoal, né. Então eu sou um cara, eu sou esse cara que está aqui, profissional, é o reflexo da minha vida, né, em família, com os amigos e tudo mais. Então, para além do professor e pesquisador, né, eu sou esse cara de muito diálogo, né. Sou um cara que gosta de estabelecer pontes entre as pessoas. Eu sou esse cara que gosta de trabalhar sempre de forma compartilhada, né? Sempre de forma que as coisas sejam feitas por equipe, né? E não individualmente, né? Por isso que eu falo que esse projeto eleitoral ele não é um projeto do Williams, né? Ele é um projeto de uma galera que teve junto, né? E que hoje está muito próxima de mim, né? Bom, você acaba de ser eleito como diretor-geral pro tempore do campus Porto Velho Calama, com 44,16% dos votos. Como foi viver esse processo eleitoral e o que esse resultado representa para você? Tá. Esse processo de campanha eleitoral, ele é um processo que existe uma vivência de muita proximidade ali entre todos os setores e todos os envolvidos, né? Alunos, técnicos e docentes. É um momento em que a gente realmente se abre para poder conversar muito e estar muito próximo de tudo que acontece dentro da instituição, né? Normalmente, quando a gente tem a visão mais da gestão, a gente enxerga alguns entraves ou enxerga o que está dando certo de uma outra forma, né? De uma outra perspectiva um pouco mais estratégica. Mas a campanha ela faz a gente estar muito próximo, principalmente dos alunos, né, que é um número maior, e de alguma forma a gente consegue ouvir a problemática do que a gente tem, o que tem de bom, o que tem de ruim, para além dos relatórios, né, os relatórios que a gente já tem, por exemplo, sei lá, da comissão própria de avaliação, né, da CPA. Então, para além das coisas que basearam a construção do plano de gestão, e aí eu falo que isso foi construído baseado em algumas problemáticas que vinham assim, chegando nos nossos documentos basilares, né? Esse processo de aproximação, né, ele foi muito válido para que eu entendesse, não, beleza, esse plano de gestão ele realmente
está adequado, mas ele é vivo, ele precisa se movimentar ali, não são só minhas ideias, mas tem coisas que foram coletadas e que que são passíveis, né, de serem implementadas. Então, esse é um processo que é um processo político, né? Então, para além do que se enxerga enquanto política, aquela política do troca-troca, né? De quando se tem uma eleição, se pensa, não, eu te dou isso em troca daquilo. E quando eu pensei em realmente, né, estar na gestão e me candidatar, era justamente isso, as pessoas me enxergarem como uma opção que, beleza, eu estou aqui pela competência, pelo meu trabalho, pela trajetória que eu construí aqui dentro da instituição. Né? O profissional que tem aqui, o Williams, que foi construído nesses quase 15 anos. Né? Então, esse plano de gestão ele foi construído de forma assim, muito vinculada ao que eu já construí dentro da instituição. Né? E passar por esse processo é meio que colocar à prova tudo isso, né? E, não, beleza, você passou até aqui, então os seus colegas te reconhecem como uma opção válida ou uma opção com determinada competência para assumir a função. E, para mim, isso foi assim, um marco na minha carreira, né, porque era algo que eu almejava, né, mas realmente não sabia de que forma, porque a política ela é algo que ela é muito moldável e viva, né? Então, de alguma forma, os pontos políticos eles precisam ser articulados, né? E realmente o momento propício era esse e aconteceu, e eu acho que é um reconhecimento da comunidade acadêmica como um todo, né? Enfim, ter me eleito e validado o que realmente eu construí, né? O que foi construído, beleza. Validar que você tem condições de ser, e para mim é uma alegria muito grande, assim, né? Ter esse reconhecimento da comunidade como um todo. Se eleger foi uma vontade do senhor ou foi influência de colegas de trabalho ou até mesmo de familiares? Tem das duas coisas, viu? Isso aí. Porque não é... Eu falo assim que na construção política disso, ela não é uma construção que ela vem da vontade somente minha e beleza, vamos fazer isso acontecer. Eu acho que nasce um candidato, porque existe uma vontade de algumas pessoas e a família ela acaba sendo um ponto assim de um ponto de encontro, porque sem o apoio da família não dá. Então, quando as pessoas me falavam, não, você é um potencial diretor, né, candidato à direção do campus, antes de me candidatar, lógico, né, não, será que dá para fazer isso? Foi uma conversa interna na família, não, beleza, dá, vamos em frente. Mas essa decisão ela é um pouco minha de vontade e realmente de assumir isso, mas sem o apoio, sem as pessoas te dizerem que, não, beleza, acho que dá, é o momento, vamos embora. Sem isso, não tem como construir sozinho, entendeu? É muito difícil. Então, tem um pouco de cada coisa aí, né? E um pouco da comunidade, um pouco meu, um pouco da família também, para a gente realmente chegar nisso. E um dos pilares do seu plano de gestão é a gestão participativa, né? Como é que o senhor pretende colocar em prática essa escuta ativa e o envolvimento da comunidade acadêmica nas decisões do campus? Sim, sim. E aí entra justamente nisso que eu falei, de construir pontes, de falar com a galera, de conversar. Eu sempre fui um cara muito da conversa. A ideia da gente ter uma gestão participativa é de forma que a gente tenha muita transparência nas ações que a gente for fazer. Para além disso, também, a participação da comunidade é essencial. E aí um dos pontos assim, é melhorar o canal de comunicação, que a gente já está trabalhando nisso também, para que as coisas realmente cheguem de forma adequada. Essa gestão participativa ela vai além dos setores dando subsídio para o diretor, mas eu penso na comunidade como um todo, né? Então, de forma que os próprios alunos tenham acesso direto ao diretor,
os técnicos que não estão ocupando funções e professores também que não estão ocupando função, que estejam ativos e dizendo, ó, estamos precisando de uma ajuda aqui, precisamos de outra ajuda aqui, precisamos fazer isso, a nossa instituição tem que ir para esse caminho. Quem vai dar o norte, quem acaba dando o norte, e aí acaba sendo o formato da direção, né, mas eu sempre prezei para que a gente tivesse opções na tomada de decisão, para que as pessoas pudessem falar, e a gente, não, beleza, baseado nessa quantidade de coisas que temos, nas prioridades que nós temos, nós vamos direcionar isso. E, no fim das contas, quem acaba direcionando é o próprio diretor com a equipe. Mas o fortalecimento dos canais de comunicação é algo que a gente precisa melhorar muito dentro da instituição, né, entre os setores. E aí eu falo justamente de conexões, né? A gente precisa conectar mais as pessoas que estão aqui, fazendo com que o coleguinha conheça o trabalho do outro, né? Tanto de aluno quanto de professor e técnico. Então, é importante que essa gestão participativa ela seja colaborativa nesse sentido de crescimento, né? E aí a gente tem uma proposta das comunidades de aprendizagem também. A gente tem algumas propostas, né, para validar isso e estabelecer realmente uma colaboração maior dos nossos participantes da nossa comunidade acadêmica. O senhor propõe ações voltadas à valorização dos servidores, como o acolhimento de novos colegas e a promoção da saúde mental. Quais dessas ações serão prioridades já nos primeiros meses de gestão? Tá, em relação ao acolhimento dos nossos colegas, aí vou separar em duas partes, né? Hoje o que a gente tem dentro da nossa instituição, e isso é uma cultura que foi criada, a gente já tem 15 anos, já tem uma cultura consolidada, né? E os próprios colegas, mesmo quando eles chegam e quando eles saem, né, às vezes a gente acaba só virando um e-mail dentro da instituição e é isso. Você começa um trabalho ali e isso serve para quem é efetivo, quem é substituto, né? Isso mais em relação aos docentes, né, que tem a possibilidade de ser um docente substituto. Mas é que isso vai além do passar nos setores e falar, ó, esse é um novo servidor que chegou, né? Ou esse é o novo docente, um novo técnico que chegou, mas para além disso, para que ele conheça realmente a instituição que ele está trabalhando. Então, a gente tem uma perspectiva de fazer um acolhimento, uma capacitação inicial em relação ao funcionamento da instituição. Muitos servidores entram, passam no concurso, chegam aqui, o que eu vou fazer agora? Né? Então, é essa a ideia da gente. A gente tem as atribuições muito bem definidas no nosso regimento, que cada um vai fazer, mas acaba que, às vezes, o operacional ele é tão rotineiro que daí a pessoa acaba esquecendo das atribuições que ela tem. Então, esse é um dos pontos em relação ao acolhimento das pessoas que estão chegando e mesmo as pessoas que estão saindo também, né? Elas passam por aqui e são importantes para nós. Todos que passaram aqui, né, dentro da instituição, na entrada e na saída eles têm a sua importância igual, né? Então, para que a gente faça realmente uma saída assim que seja não só um e-mail, acabou o seu contrato, né? Ou então você se aposentou, não, beleza, bate nas costas, está tudo bem. Não, a gente realmente quer acolher essas pessoas que estão saindo e dizer muito obrigado mesmo, assim, né? De forma que isso tenha um reflexo na vida, na construção que essa pessoa fez aqui, porque a passagem dessas pessoas aqui na instituição, elas são importantes para a construção da instituição, né? E o outro ponto em relação à saúde mental, né? A gente tem casos e casos, e isso é cada vez mais crescente na educação pública, não é uma restrição em relação ao nosso campus ou ao IFRO, mas a gente tem vários problemas de ordem mental que tem cada vez mais assolado, né, a nossa sociedade. Eu atribuo muito isso à quantidade de informações que a gente tem numa velocidade gigantesca, né? A gente tem o bônus da tecnologia de ter tudo isso muito facilitado, mas a gente tem o ônus também disso em relação à forma como isso chega para a gente, chega de muito bombardeio, né? E a gente tem algum
alguns planos com a coordenação de gestão de pessoas, que é justamente para a gente tornar essa carga um pouquinho mais leve, né? E essas definições elas foram feitas no sentido de a gente ter alguns atendimentos específicos, né? Ter possibilidades ali dentro de capacitações, enfim, de momentos que sejam realmente relaxantes dentro do trabalho também, né? Para que não sejam só momentos de estresse e tudo mais. Então, tem alguns planos em relação a as pessoas se sentirem bem dentro da instituição, né? E isso vai desde um espaço de acolhimento também que está no radar assim dessa atual gestão também, para que a gente possa tanto receber quanto manter as pessoas aqui numa forma que seja agradável, né? Estar aqui só por estar, a gente vai passar muito tempo aqui, né? Junto. Os alunos eles vêm e vão, né? Mas os servidores eles têm um tempo muito longo aqui ainda. E eu falo desde o início da minha campanha, né? E muito antes disso, né? Não só na campanha eu externalizei mais isso, mas eu sempre falo que o Instituto Federal, aqui o Campus Calama, ele tem que ser o melhor lugar do mundo para a gente viver. Porque é aqui que a gente deixa as nossas 8 horas diárias, é aqui que a gente deixa, né, um terço do nosso dia aqui. E esse precisa ser o melhor lugar do mundo. A gente precisa se sentir bem aqui. Uma forma da gente se sentir bem é justamente a gente ter esse acolhimento, um espaço que seja adequado para que a gente possa estar mais ligado, assim, conectado ao nosso trabalho, né? De que forma você pretende fazer essa integração e esse acolhimento com os servidores? Tá. A gente tem a ideia de fazer um espaço específico, né, para que a gente possa ter esse acolhimento e tudo mais. Existe a implementação hoje do espaço de acolhimento, a gente tem um espaço que é pequeno para fazer isso para as mães e tudo mais, para as crianças. A gente quer fazer isso de forma que não seja só ligado a isso, mas um espaço específico para que possa ser um espaço de descanso, um espaço de interação, um espaço em que aconteçam conversas e discussões para além da sala dos professores ou para além dos laboratórios de pesquisa e tudo mais. Entendeu? Então, uma das ideias concretas disso é justamente a gente pensar no campus, né? E aí durante, né, esse período eu percebo que a gente precisa fazer uma readequação de alguns espaços dentro da instituição, e essa é uma das coisas que está dentro também das ações que vão ser desenvolvidas. Bom, o seu plano ele fala em conexões estruturadas entre ensino, pesquisa e extensão. Quais iniciativas concretas já estão no radar para fortalecer essa integração? Certo. A gente tem uma proposta de fazer oficinas que integrem as 3 áreas, né? Então, de alguma forma, a gente tem algumas ações que vai beirando ali uma formação continuada dos professores, né? Então, que de forma facilitada ele consiga participar tanto do ensino, da pesquisa e da extensão. A gente já tem algumas ações que acontecem institucionalmente, né, como os editais de projetos integradores, as próprias práticas integradores, que é a curricularização desses 3 itens dentro da nossa instituição. Então, o fortalecimento disso é importante, né, e fazer a comunidade acadêmica entender que as práticas elas servem não só ao PPC para complemento de carga horária, mas que eles servem como um alicerce para que a gente tenha ensino, pesquisa e extensão vinculados dentro do nosso currículo do ensino médio, né? Para além disso, fazer com que as pessoas estejam mais ligadas a não só ou dar aula, ou só desenvolver pesquisa, ou só desenvolver extensão, mas que essas ações elas sejam integradas. A infraestrutura também aparece como destaque no seu plano. E como é que você pretende avançar na criação de espaços de repouso, acolhimento e atendimento estudantil? Essa é uma discussão que passa pela comunidade acadêmica. Então, hoje a gente já tem um espaço, né, que foi destinado, foi construído ali principalmente para os alunos, né, o espaço de descanso. Uhum. De fato, fazer
finalizar aquilo, né, que ele foi, não vou nem falar que é uma implementação, porque ele já foi implementado, né, mas de fato a gente fazer essa implementação funcional. Então aquele espaço da cantina, ele realmente a gente conseguir fazer acontecer, né, fazer com que aquele espaço seja um espaço não só de descanso, mas um espaço de integração entre os alunos também. Então, junto com o DEPAI, eu tive algumas conversas no sentido de como que a gente pode melhorar aquilo lá. E até ouvindo as próprias lideranças estudantis, né, que é uma proposta futura da gente conversar de não ser só um espaço parado ou vazio, mas que seja, ou não vazio, mas um espaço parado em que o aluno vai lá, deita um pouco e vai embora, mas que seja um espaço também de integração. É importante o descanso também, naquele momento ali, claro. Eu ouvi até alguns alunos durante a campanha me falando, não, eu quero descansar, vou chegar lá, vou querer descansar, não quero ninguém se integrando comigo. Mas a instituição, ela é integrada, né? E é preciso que a gente fomente isso, né? Então, esse é um ponto, né? A gente já tem alguns espaços destinados para isso, e outros são alguns espaços que precisam de readequação. Então, a gente tem algumas salas que são super utilizadas e tem algumas subutilizadas. E aí, junto com a comunidade acadêmica, a gente vai propor uma readequação de alguns espaços dentro da instituição para que a gente realmente consiga trazer esses espaços, entendeu, de acolhimento. Isso já entra nessa proposta de reavaliar o uso dos espaços do campus, né? Já entra nisso, porque é importante a gente pensar nisso, né? Que eu falo, a instituição é viva e conforme algumas demandas vêm surgindo, a gente precisa rediscutir isso. Como é que você pretende fazer isso? Como é que você pretende reavaliar o uso desses espaços? Tá. Primeiro, chamar os setores para a gente discutir, algumas lideranças estudantis, para a gente pensar justamente em como melhorar isso. Existem algumas ideias já de alguns espaços que a gente tem, mas ouvindo as demandas dos setores é uma forma um pouco mais fácil de tomar uma decisão em relação, ao invés de eu dizer quem vai ocupar o quê. Né? Então, a gente realmente precisa fazer essa definição e aí, já nesse início, pensar nessas adequações e conversar com a comunidade. Pensamos em fazer isso. Podemos fazer de alguma forma, de que forma vai ter menos impacto. O que eu costumo falar na direção é tudo que a gente faz tem impacto. Né? Então, o que a gente precisa é minimizar os impactos. Né? Às vezes, alguns vão sair chateados, outros vão sair felizes. Né? Então, a gente tem que fazer de forma que tenha um equilíbrio entre quem vai ficar chateado e quem vai ficar feliz ali, para a gente não criar uma desigualdade, né, muito grande entre os dois. Né? Então, a gente tem que estabelecer um equilíbrio. Agora, falando um pouquinho sobre inclusão e diversidade, fortalecimento do NEAB e do NAPNE está entre as suas propostas. E que tipo de apoio concreto será dado para garantir mais inclusão, representatividade e acessibilidade? A gente, em relação a isso, já entra até na readequação desses espaços, né, na discussão. Porque hoje a gente tem um gargalo muito grande em relação, por exemplo, às pessoas com necessidades específicas que são atendidas pelo NAP. Né? E hoje a gente já vê que a demanda ali da sala é muito pequena, a quantidade de pessoas que são atendidas cresceu exponencialmente do que era no início. E essa readequação ela é urgente. Né? Então a gente já tem a expectativa de fazer uma mudança daquela sala para uma sala um pouco maior. Né? Esse é uma proposta que já foi construída, né? E não só fazer mudança de sala, mas fazer a implementação dos espaços adequados para atendimento das pessoas com necessidades específicas. Por exemplo, a sala de recursos. Então, a gente fazer a implementação dessa sala de recursos. Nós temos os materiais comprados, mas a gente não tem espaço na atual sala. Né? Então, para que realmente os servidores consigam fazer o atendimento dos alunos de forma adequada para fazer as aulas. Fazer ali também o espaço de apoio e reuniões que são tenham mais privacidade. Então, essa é uma mudança que assim, também ela é urgente já e a gente precisa refazer isso, né, já no início. Em relação ao NEAB, justamente estar mais próximo das ações que são estruturadas para o NEAB.
né? Eu vejo que o NEAB ele atua como um núcleo dentro da instituição, mas existe o desejo de tornar um grupo de pesquisa ou que os projetos realmente tenham um impacto para além da lembrança do NEAB na Semana da Consciência Negra, né? Que daí é quando realmente as pessoas... acho que é a parte em que a gente tem a vitrine do NEAB, né? Em que realmente, se chegar, temos um NEAB aqui dentro da instituição. Mas que não seja só isso, que a gente tenha ações mais contínuas, né? E aí a minha ideia é justamente da gente fazer essa conversa com o NEAB para que a gente tenha essas ações efetivas de conscientização, de inclusão, de diversidade, tudo mais, de forma mais institucionalizada, né? E não que seja as ações dos professores. Os professores, eles têm, assim, boa vontade pra caramba, fazem demais, né? E às vezes a instituição acaba não enxergando porque as coisas não se institucionalizaram da forma adequada e isso é preciso ser feito, né? E acompanhando mais de perto, eu acredito que é uma forma da gente conseguir ampliar as ações do NEAB. E um dos pontos mais ousados da sua proposta é estudar a mudança de tipologia do campus. E o que isso significaria na prática e como você pretende conduzir essa discussão com responsabilidade e participação coletiva? Tá, essa é uma discussão ousada mesmo, para dizer a palavra certa. Tá, o que a gente pretende fazer, e aí, né, eu não me comprometi com a mudança de tipologia, mas com o estudo. E a gente precisa fazer isso de forma muito responsável, que hoje a tipologia do nosso campus hoje é de 150 docentes e 100 técnicos, né? Então, a gente já está quase chegando em um limite de contratação, tanto de professores quanto de técnicos, né? E se a gente for pensar numa expansão da nossa instituição, hoje a gente não consegue crescer mais com a quantidade de servidores que a gente tem. Então, precisamos abrir um novo curso. Como que a gente vai abrir um novo curso se a gente não tem mais código de vagas disponíveis para contratação de novos servidores? Entendeu? Então, a gente tem que pensar num projeto de futuro. O que a gente quer do nosso campus nos próximos 10 anos? E o estudo dessa mudança de tipologia era justamente nesse sentido. Queremos abrir novos cursos, queremos ampliar a nossa instituição com um novo bloco, né, ou com uma nova estrutura. Queremos o que para a nossa instituição e o que isso vai agregar, né? Então, por isso que é importante esse estudo, para que a gente possa pensar na expansão. Queremos o Calama desse tamanho ou queremos o Calama maior ainda, né? Hoje o Calama já é o maior campus do Instituto e já está no Gargalo, né, que é 1.900 e poucos alunos, né, contabilizados. E a gente tem também outras situações de docentes e de técnicos também, que já está chegando no limite. Então a gente tem que pensar no futuro também, né? A gente tem que resolver os nossos problemas do presente, né, mas também não esquecendo do que vai ser lá na frente, né? Vamos expandir e vamos continuar do jeito que estamos. E esse estudo de mudança de tipologia, ele impacta nisso, né, no futuro da instituição. O que a gente quer do nosso campus Calama para os próximos anos, né? Então, é justamente isso. De que forma seria conduzido isso, né? Por meio de fóruns, a gente iria estruturar alguns fóruns de discussão em relação a algumas temáticas específicas, né? E essas temáticas, elas estão muito alinhadas com o planejamento estratégico da nossa instituição. Então, a gente ia elencar tudo isso e ver de que forma a gente poderia expandir para atingir cada parte ali daquele nosso plano estratégico, né? E aí, justamente isso, essas discussões acontecerem em fóruns pontuais, para que no final a gente possa ter uma visão macro do que a gente quer, e aí realmente fazer. Bom, a gente chegou ao fim desse episódio. Que mensagem você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica nesse início de uma nova etapa como diretor-geral? Legal. Sou rápido, gente. Então, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, vocês, que o IFCast é uma oportunidade da gente poder divulgar e conversar sobre instituição, né, sobre diversos assuntos, né. Eu sou um entusiasta do IFCast, assim, desde o início, sempre falo isso. E
enfim, quero agradecer demais a contribuição de todos os envolvidos nessa campanha eleitoral, né? Tanto servidores quanto alunos foram importantíssimos para que a gente pudesse estar aqui, né? E o que eu deixo de mensagem é justamente de que vocês confiem no trabalho que foi proposto. Eu estou aqui para cantar com vocês, né? Para que a gente possa construir isso de forma junto. Né? É importante que as pessoas estejam entrelaçadas nesse propósito, né? Não é um propósito do Williams, mas é um propósito institucional, e a gente está aqui para fazer isso acontecer, né? E boa vontade aqui, eu tenho demais assim, e acho que é o meu motivador do Instituto, né? A gente fazer diferente, é a gente melhorar, é a gente pensar no futuro da instituição, queremos o Calama assim ou queremos o Calama assado. Então é importante a gente ter esse entusiasmo, né? E eu conto com todos que tiveram presente, né? Tanto que tiveram presente na minha campanha, quanto os que tiveram junto também com a professora Maria Rita também, que foi uma candidata excelente. A gente teve um pleito eleitoral assim que foi... Eu falo que foi um pleito eleitoral de um amadurecimento gigante da nossa instituição, porque foi de uma forma muito respeitosa, assim, que a gente passou por esse período, né? Um período, a gente sempre falava que é um período de eleição no Calão, um período tenso, né? Mas por conta do histórico que a gente construiu. E esse foi totalmente diferente porque a gente realmente, de forma muito respeitosa, a gente conseguiu se articular e conversar, né? E é importante isso. Então, agradeço também a professora Maria Rita por ter sido minha adversária política nesse pleito, né? E conto com ela também, conto com a comunidade acadêmica como um todo, né? Tem pontos importantes no plano de gestão dela também que são passíveis de discussão e a gente realmente encontrar o apoio. E assim, conto com todo mundo para a gente fazer uma gestão colaborativa e dinâmica. A gente que agradece essa participação, de estar falando um pouquinho mais sobre a sua gestão e esclarecendo como é que vai funcionar daqui, durante esse período, né? E a gente gostaria de lhe presentear com esse botãozinho do IFCast. Muito legal, gente. Olha só. Obrigado, muito obrigado. A gente que agradece. Esse IFCast está demais. Tá? Pô, cara, aqui, gente. Muito legal, muito bacana. Viu? Até combinou com a camisa. Né? Olhei. Para você que está assistindo, lembre-se de seguir nosso IFCast para ficar por dentro de todas as novidades e procure a coordenação do seu curso para saber mais. Até a próxima. Tchau!